Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Beth e hoje estarei com vocês aqui com uma aula de regra de 3 simples. Vamos à nossa aula de hoje? Regra de 3 simples. São problemas onde relacionamos duas grandezas, podendo ser diretamente ou inversamente proporcionais. A solução deles consiste em formar com 3 valores conhecidos e a incógnita que é x procurado, uma proporção e dela tirarmos o valor desejado. Quando começarmos com o exercício, fica bem mais fácil de vocês entenderem, ok? Essa aula, ela virá especificamente com o tipo de grandeza diretamente proporcionais, que nós temos 2 tipos de grandezas, diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Nessa aula especificamente, será de grandezas diretamente proporcionais. O que são essas grandezas diretamente proporcionais? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando ou diminuindo uma delas, a outra grandeza aumenta ou diminui na mesma razão. Veja um exemplo. Um automóvel fez 60 km, aqui é com, tá? Tem um errinho aqui de português, é com 5 litros de gasolina. E a gente quer saber quantos litros de gasolina esse automóvel gastaria para percorrer 120 km. Vamos resolver juntos? Então, aqui eu tenho que o automóvel fez 60 km com 5 litros de gasolina. Então, número de quilômetros, 60 km. Então, tá? Vou colocar como distância, tá? Distância. 60 km. Agora, quantos litros de combustível? Agora o combustível, quantidade de litros. 5 litros. Quantos litros de gasolina esse automóvel gastaria para percorrer 120 km? Então, aqui na distância, 120 km. Eu quero descobrir quantos litros, que vai ser x, vai ser incógnita. Então, agora que vem o importante, que vocês precisam entender. Se um automóvel fazendo 60 km com 5 litros e ele passar a percorrer 120, quanto que ele vai precisar? Ele vai precisar de mais combustível ou menos combustível? Ele vai precisar de mais combustível. Ou seja, de 60 ele vai passar para 120, certo? Vai aumentar a quantidade de quilômetros que ele vai rodar, tá? Então, ele está aumentando. E aqui, se com 60 quilômetros ele consome 5 litros, se ele passar a uma distância de 120 quilômetros, ele vai precisar também de mais combustível, certo? Então, aqui eu tenho uma grandeza proporcional, certo? Mais quilômetros, mais litros de combustível, setas na mesma direção. Então, agora resolvendo, eu vou ter 60 sobre 120, que é igual a 5 sobre x. Como que nós resolvemos a regra de 3? Multiplicamos em x. Como que fica? 60x é igual a 120 vezes 5. 60x é igual a 120 sobre 5. Multiplicando 120 por 5 vai dar 600. X vai ser igual a 600 dividido por 60. Podemos cortar o zero aqui. X vai ser igual a 60 dividido por 6. X será igual a 10. Ou seja, a distância percorrida agora de 120 km vai precisar de 10 litros de combustível. Ou seja, mais quilômetros, mais combustível, 10 litros. Tá? Então, quantos litros de gasolina esse automóvel gastaria para percorrer 120 km? Resposta: 10 litros de gasolina. 10 litros de gasolina. Ok? Vamos a mais um exemplo.
Um trem percorre 120 km em 3 horas. Quanto tempo ele levará para percorrer 200 km? Então, mais uma vez, distância. E agora o tempo. Qual que é a distância? 120 km. Em quanto tempo? Em 3 horas. Agora ele vai aumentar a distância para 200 km. Quanto tempo ele vai gastar? Ou seja, de 120 ele vai passar para 200, ele vai aumentar, certo? Se 120 km ele gasta 3 horas, para ele percorrer 200 km, ele vai precisar de mais tempo também. Então, diretamente proporcional. Mais quilometragens, mais tempo ele vai precisar. Então, ficará 120 sobre 200, que é igual a 3 sobre x. Multiplicamos em x aqui. 120x é igual a 200 vezes 3. 120x vai ser igual a 200 vezes 3, 600. X vai ser igual a 600 dividido por 120. Corto zero aqui. O que sobra? 60 dividido por 12. Quanto que vai dar? 60 dividido por 12 é igual a 5. Quanto tempo levará para percorrer 200 km? Levará 5 horas. Se uma distância de 120 ele gastava 3, a distância de 200 km ele levará 5 horas para percorrer. 5 horas. Ok? Vamos agora a mais um exemplo aqui nosso, tá? Vamos a mais um. Uma turma de operários executa um trabalho, cujo coeficiente de dificuldade é 1,5 em 18 dias. Em quantos dias essa mesma turma faria um outro trabalho cujo coeficiente de dificuldade fosse 0,5? Então, quais os dados que nós temos aqui? Nós temos os dados da dificuldade, que a dificuldade inicial é de 1,5. Eles executam o trabalho em qual prazo? 18 dias. Agora, se essa dificuldade, esse coeficiente de dificuldade diminuir, certo? De 1,5 para 0,5, se ele diminuir, esse prazo aqui, que vai ser o x, que eu preciso descobrir, ele vai diminuir ou ele vai aumentar? O que vai acontecer? Se eu tenho uma dificuldade de 1,5, eu realizo um trabalho em 18 dias, e menos dias, com menos dificuldades, eu vou realizar o trabalho em menos dias, certo? Então, menos dificuldade, menos dias para realizar o trabalho. Então, também diretamente proporcional. Teremos 1,5 sobre 0,5 é igual a 18 dividido por x. Multiplicamos em x, teremos 1,5x igual a 0,5 vezes 18. 1,5x é igual a 0,5 vezes 18. Vamos realizar esse cálculo aqui. Vamos colocar o 18 em cima, que fica bem mais fácil da gente realizar e dar o mesmo resultado. 0,5, 18 vezes 0,5. 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 1, 5 e 4, 9. Temos quanto que uma casa? Vai ser igual a 9. O que temos aqui? X é igual a 9. 1,5 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Fazendo a conta de 9 dividido por 1,5, quanto que vai dar? Vou fazer a conta aqui com vocês. 9 dividido por 1,5.
Vale lembrar que eu tenho uma aula aqui também no canal sobre divisão com números decimais, tá? Eu vou deixar um link aqui se vocês tiverem interesse, tá bom? Aqui eu tenho uma casa e aqui eu não tenho nenhuma porque a vírgula tá aqui. O que eu faço? Eu corto a vírgula e igualo as casas. Eu vou ter 90 dividido por 15. 90 dividido por 15 vai dar quanto? Vai dar 6. 5 vezes 6, 30. Para 30 nada, vão 3. 6 vezes 1, 6. E 3, 9. Então, qual que vai ser o resultado? 16. A resposta, quantos dias? Em 6 dias. Ou seja, se eu tenho uma dificuldade de 1,05, 1,5 e ela diminui para 0,5, o meu prazo antes para realizar esse trabalho, que era 18, ele também vai diminuir para 6 dias, ok? Então, essa foi a nossa aula de regra de 3 simples, com operações diretamente proporcionais, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um comentário aqui e até a nossa próxima aula, nosso próximo vídeo.